E aí galera, tudo bem? Meu nome é Petula Ramanauskas e a gente tá voltando com tudo para fazer bombar um canal, beleza? Como a gente deu aula há muito tempo aí sobre escatologia, o pessoal sempre quer saber, e a gente já fez alguns seminários aí em algumas igrejas sobre esse tema. Então agora, este ano, nós vamos fazer uma série de aulas sobre escatologia bíblica. Então fica ligado porque vai ser muito legal, beleza? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, dá o seu curtir, porque daí quando sair a segunda aula você já vai estar ligado e vai poder acompanhar, tudo bem? Então vamos lá? Hoje a aula é de escatologia básica, aula 1 do nível 1, beleza? Preparado? Bora lá! Em primeiro lugar, não adianta você saber tudo de escatologia, de apocalipse, disso e daquilo, e não tá pronto para a volta de Jesus. Então a primeira coisa é, se conserta com Deus, fica com Ele, esteja ligado na videira verdadeira que é o Senhor Jesus Cristo, que isso é o mais importante. Milenista, amilenista, pré-tribulacionista, mesotribulacionista, pós-tribulacionista e outras coisas são secundárias. O mais importante é você estar pronto para a volta de Jesus. Outra coisa importante, não adianta saber tudo para depois ficar arrotando santidade. Se você sabe um pouquinho da palavra de Deus, então você tem que ser humilde. O objetivo desses vídeos é tentar esclarecer algumas coisas. Não é criar polêmica, não é confrontar a fé de ninguém. Eu gosto muito de uma frase de Agostinho que ele diz assim: nas coisas essenciais, unidade. Só Jesus Cristo salva, glória a Deus e aleluia, isso nos une, nós vamos morar no céu. Nas coisas não essenciais, se você batiza de um jeito, outro por imersão, enfim, isso é não essencial. Nessas coisas nós vamos ter liberdade e vamos respeitar a opinião do outro. E na escatologia nós vamos precisar muito desse exercício. E em todas as coisas, amor. Então nós vamos ter respeito, nós vamos estar tratando um ao outro muito bem nesse tempo que nós vamos estar juntos, porque como cristãos a nossa marca tem que ser o amor, ok? Então vamos lá, o que é escatologia? Então escato é uma palavra que vem do grego que significa últimas coisas, coisas que ainda vão acontecer. E logia é estudo, então é o estudo das últimas coisas. A escatologia, ela é um ramo da teologia sistemática. Pastora, o que é teologia sistemática? A teologia sistemática, ela pega um tema e ela vai de Gênesis a Apocalipse, resgatando tudo que a palavra de Deus diz a respeito dessas coisas. Então, por exemplo, quero saber sobre o Espírito Santo. De Gênesis a Apocalipse, o que a Bíblia fala do Espírito Santo? É a pneumatologia. O que fala do pecado? A armartiologia. O que fala do fim dos tempos, da volta de Jesus, como que vai ser o fim? Escatologia, ok? A teologia sistemática é riquíssima, recomendo para vocês este livro, Fundamentos da Teologia Pentecostal, são 2 volumes, é bem simples, mas para os iniciantes é bacana. E vocês vão lá ver no final do vídeo os créditos. Manual de Escatologia do Dr. Dwight Pentecoste, excelente! E a nossa intenção aqui não é falar assim, ó, isso é certo, isso é errado. Nós vamos apresentar algumas ideias do que a Bíblia traz sobre o tema e você vai orar, vai pedir para o Espírito Santo direcionar você no que você deve acreditar, ok? Lá em Apocalipse 1:1 fala que é a revelação de Jesus Cristo. Então, quem traz a revelação do Apocalipse é o próprio Senhor Jesus. E essa palavra Apocalipse significa tirar o véu, aquilo que estava escondido, aquilo que estava oculto, então Deus vem revelar, porque o Apocalipse é uma revelação das coisas que vão acontecer. Então a gente tem que saber para poder responder. Quem pergunta para nós? E quando a gente sabe como algo vai acontecer, isso traz paz e segurança para nós. Se eu tenho o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador pessoal, como meu único e suficiente Salvador, eu vou estar tranquila e vou estar esperando Ele voltar. Então eu tenho que saber para responder e eu tenho que ser como os bereanos, que a Bíblia diz que eles eram considerados mais nobres porque tudo que eles ouviam de Paulo eles iam conferir na Escritura. Então tudo que você ouvir aqui, vá conferir na Escritura, porque esse é o propósito, que você aprenda mais da palavra de Deus.
ok? Então, definindo, escatologia é o estudo ou tratado que vai falar sobre as últimas coisas. Existe a escatologia pessoal ou individual. A escatologia de alguém que lá teve seus últimos dias e veio a falecer. Ou, os seus últimos dias foram deitados numa cama, ou foi no hospital, ou de repente estava tudo bem, foi um acidente. É a escatologia daquela pessoa, os últimos momentos daquela pessoa. Tem também a escatologia geral ou coletiva. Eu não sei se você lembra, mas alguns anos atrás teve o filme lá 2012, né? Que os maias achavam que o mundo ia acabar. Era a escatologia do povo maia, coletiva daquele povo. A escatologia que nós vamos aprender aqui, um pouquinho dela, é sobre a escatologia bíblica. O que a Bíblia diz para nós cristãos, e a gente acredita que vai ser assim para toda a humanidade, de como vai acontecer o fim dos tempos, ok? Lá em Isaías 44, no versículo 6 e 7, a palavra do Senhor diz assim: assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há, como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e o exponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Então Isaías deixa claro que Deus já sabe como vai ser o fim desde o começo, e ele vai revelar aquele que é o seu povo. E lá em Isaías 46, no versículo 10, a palavra também diz que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então, para a gente estudar Apocalipse, para a gente estudar escatologia, tem gente que fala assim: pastor, eu estava lendo Apocalipse e não entendi nada, é muito difícil. Para você entender qualquer parte da escritura, mas principalmente Apocalipse, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A gente não pode interpretar a Bíblia de qualquer maneira, eu preciso conhecer. Para eu entender Apocalipse, eu tenho que ler Daniel, eu tenho que ler Mateus, eu tenho que ler Tessalonicenses, porque a Bíblia vai explicar a própria Bíblia. E existem alguns métodos de interpretação bíblica, segundo a hermenêutica, que é a ciência de interpretar as escrituras sagradas. Então, em primeiro lugar, existe o método alegórico ou figurado. Paulo dá um exemplo para nós disso lá em Gálatas 4:21, que ele diz assim: dizei-me vós, os que quereis estar sobre a lei, acaso não ouvis sobre a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Paulo já diz, estas coisas são alegóricas, são figuradas, né? Porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera escravidão. Esta é Agar. E na continuação do texto ele vai dizer que a outra é Sara, que é aquela que gerou Isaac, e vem então a descendência da promessa. Paulo admite o modo figurado na sua interpretação. Este é um método, ok? Mas existe um outro método que é literal e textual. Então, é um significado ordinário. Está escrito e significa o que literalmente está escrito ali. Por exemplo, João 1,6. Houve um homem enviado por Deus e o nome dele era João. Então, era João, PT saudações. É ele que estava lá. É exatamente isso que a Bíblia quis dizer. Isso é muito importante. Porque quando nós admitimos muitas interpretações alegóricas ou figuradas, nós podemos cair em alguns erros. É importante eu conhecer o texto bíblico, conhecer o pré-texto, conhecer o pós-texto, conhecer o contexto daquela mensagem para dizer exatamente o que Deus estava querendo dizer ali. Um exemplo básico disso é o Vale de Ossos Secos, que você conhece lá do texto de Ezequiel. É uma profecia bíblica, no finalzinho do texto diz, para a casa de Israel. Mas muitas vezes a gente interpreta alegoricamente. É errado eu interpretar alegoricamente? Não, mas eu tenho que fazer ele caber no momento certo e na hora certa, porque senão eu posso incorrer em outros erros. Escatologicamente falando, esse texto de Ezequiel diz respeito a Israel, e eu não posso misturar Israel com outros povos, ok? Deu para entender a diferença? Então, algumas regrinhas de hermenêutica aí. Primeiro,
Interpretar literalmente sempre que possível, tem hora que não vai dar. Então, por exemplo, lá em Daniel, ele viu um grande monstro, terrível. Daniel, naquele momento, não teve discernimento. Se a gente for comparar com o mesmo texto em Apocalipse, falando sobre o mesmo assunto, João teve a interpretação e ele consegue ver que ali era um dragão, que é o símbolo de Satanás. Então, a Bíblia interpreta a própria Bíblia, e eu preciso comparar texto com texto, ver ali os complementos e interpretar literalmente sempre que possível, ok? O dragão, num primeiro momento, ele é alegórico, mas ele simboliza literalmente a figura de Satanás, ok? Em segundo lugar, profecias que dizem respeito a Israel e à igreja não podem ser transpostas. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre os povos da profecia bíblica. Igreja é uma coisa, Israel é outra coisa. Israel é o povo eleito por Deus. A igreja é a noiva de Cristo. Se eu misturar isso, vai gerar confusão na hora que eu for interpretar o Apocalipse. E, em terceiro lugar, quanto às passagens simbólicas, então elas devem ser comparadas escritura com escritura, que é o caso de Daniel e de Apocalipse, que falam sobre os animais, e tem aí a questão do dragão que eu falei para vocês, ok? Bom, nossa linha de pensamento é dispensacionalista, né? Eu sei que existem outros métodos aí, e ao meu simples modo de ver, né? Eu acredito que são coisas que se encaixam, porque tempos e épocas é possível se encaixar. Então tem pessoas que interpretam a Bíblia de uma forma progressiva e única, e eu creio nisso também, que a revelação da redenção ela é progressiva, porém eu acredito que assim como ela é progressiva, pode se encaixar esses tempos dispensacionalistas dentro dessa revelação progressiva. Como assim, pastora? Nós não temos o nosso calendário dividido em dias, semanas, meses e anos, e dentro desse calendário a gente tem as épocas da Revolução Industrial. Se for lá para trás, na era medieval, tá dentro do calendário da sequência cronológica de uma questão progressiva, porém em tempos específicos. Então eu penso que dá para encaixar, tá? Então vamos comentar um pouquinho sobre as dispensações, porque Deus trabalha com tempos, ok? O que são as dispensações? São tempos onde Deus coloca responsabilidades sobre aqueles que desejam servir. Dentro dessa responsabilidade que é dada ao homem, né, ele precisa cumprir. E a gente vai ver que nas dispensações, infelizmente, a humanidade fracassa. E quando há o fracasso da humanidade, Deus então precisa vir, por ser um Deus justo, com um julgamento, e esse julgamento inaugura um novo tempo. Ok? Eu gosto de pensar nas dispensações sempre como Deus dando um passo na direção do homem. Mais um passo para dar mais uma chance para que o homem possa se aproximar e possa cumprir com a responsabilidade que Deus dá a ele. A gente vai ver que sempre na responsabilização que Deus tenta trazer sobre o homem, né, é uma liberdade extrema e uma responsabilidade mínima. E infelizmente, todas as vezes o homem falha na obediência dessa responsabilidade mínima. Então, a primeira dispensação que a Bíblia traz para nós é a dispensação da inocência. Será que o homem, Adão e Eva, sendo inocente, vão obedecer a Deus, que é a responsabilidade que Deus traz? E a gente vê lá no relato de Gênesis que não, que Adão e Eva escolhem então desobedecer a Deus. Eles podiam ter tudo que estava no jardim do Éden, liberdade máxima, mas havia uma pequena restrição. E nessa pequena restrição, então, Adão e Eva desobedecem ao Senhor. E aí vem, então, o juízo. Deus traz o julgamento, trazendo maldição e morte. Então, Deus deu um primeiro passo. Será que o homem, sendo inocente, vai me servir? E aí a gente vê que o homem fracassa. Nós entramos, então, na segunda dispensação. Mais um passo que Deus dá em direção ao homem. Agora o homem é consciente. A gente entra na dispensação da consciência, e Deus traz uma responsabilidade. Olha, vocês têm que fazer o bem e fazer o sacrifício de sangue. Esse quadro, ele está na Bíblia Profética do Tim LaHaye. Recomendo você comprar essa Bíblia, porque ela é excelente, tá? E os quadros que o Tim LaHaye com a sua equipe montou são muito esclarecedores, ok? E aí, o homem, então, ao invés de fazer o bem, a gente vê no relato de Gênesis também que a maldade, ela se multiplica sobremaneira sobre a terra. E aí, essa maldade crescente
é o fracasso do homem e Deus traz um julgamento que a gente vê lá em Gênesis também, que vem o dilúvio. Bom, inocente o homem não conseguiu servir a Deus. Consciente o homem não conseguiu servir a Deus. Deus dá mais um passo então na direção do homem e fala assim, bom, vou deixar o homem governar, né? E ele só dá uma ordem pro homem, ó, vocês vão se espalhar e vocês vão se multiplicar e encher a terra. Mas nós vemos que os homens se reúnem e não se espalham, e lá em Babel eles constroem então a torre para afrontar ao Senhor, e aí Deus precisa intervir com o julgamento, trazendo a confusão de línguas e dispersando o homem. Inocente o homem não quis servir a Deus, consciente não quis servir a Deus, se autogovernando não quis servir a Deus. Então Deus escolhe um homem e faz a esse homem, que é Abraão, uma promessa. Fala assim, olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus chama Abrão, ainda não era Abrão o nome dele, chama Abrão e fala para ele, olha, você vai morar, vai para um lugar que eu vou te mostrar, para uma terra que mana leite e mel. E Abrão sai de Ur dos Caldeus e vai peregrinar na terra de Canaã. E durante toda a vida de Abrão, a gente vê que ele, na maioria dos tempos, ele morou ali em Canaã, uma vez ou outra, né, ele foi para um outro lugar, mas logo voltava. E a gente vê que depois de Abraão, a descendência dele, então, na época de José, vai habitar no Egito, desobedecendo essa ordem. E aí vem, então, o julgamento de Deus, que é o tempo de escravidão no Egito. Meu Jesus, né? Consciente o homem não quis servir, inocente não quis servir, governo humano não quis servir ao Senhor. Com uma promessa, o homem também não consegue ser totalmente obediente a Deus. E aí, então, Deus traz a lei, né? Então, Deus chama Moisés, tira o povo do Egito e dá especificamente, Deus desenha, fala, olha, vocês têm que fazer isto, 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 isto. E a gente vê o quê? De novo, o homem fracassando. Ao invés de obedecer a lei, o homem quebra a lei. E aí vem a dispersão, então, as diásporas dos judeus por todo o mundo sucessivamente, desde os impérios antigos até as épocas mais modernas. Então, o povo de Israel sendo disperso, então, pelo mundo. Ok? Até aí? Beleza? Eita, como o homem é cabeça dura, né? Bom, uma nova época inaugurada, então, por Deus, que é a época da igreja. Deus dá mais um passo na direção do homem e manda o seu filho para que o seu filho, então, seja o centro, para que o homem coloque em Jesus a sua fé. E Deus dá uma ordem, fala assim, olha, vocês vão crer no meu filho e vocês vão guardar a sã doutrina. Mas o que a humanidade faz? Cai em apostasia. E o que a gente vê hoje no meio da igreja, infelizmente, são barbaridades, né? Se desviando completamente daquilo que é o ensinamento bíblico, daquilo que é a sã doutrina. E a doutrina impura, então, ela vem dominar no meio das igrejas. Bom, Deus vai trazer também um julgamento, né? Que está determinado por conta dessa apostasia e dessas falsas doutrinas. Bom, então até hoje, caminhando desde o Gênesis até os dias atuais, que é a época da igreja, Deus sempre deu passo em direção do homem. Deus sempre inaugurou tempos e épocas, e esta época que nós estamos vivendo, ela vai acabar. Para que depois desta época tenha a última dispensação, que é o reino milenar, e que você também já pode ter ouvido falar, que é o milênio, onde Jesus estará aqui na terra e governará por 1000 anos. Lógico, tem gente que fala, pastor, é literal, não é literal? Calma, nós estamos ainda na aula 1 do nível 1, nós vamos entrar lá. Mas uma das dispensações é sim o reino milenar de Jesus Cristo. E a gente vai ver que mesmo Jesus, estando na terra, governando a terra, no final dos mil anos, quando Satanás for solto, algumas pessoas vão se rebelar. Ou seja, durante as dispensações, Deus ele sempre dá chance ao homem e à humanidade, para que lá no final dos tempos, quando todos comparecerem diante do Senhor, não vai ter desculpa. Ah, mas por conta disso... Não, Deus deu todas as chances para nós, né? E que tomara que eu e você sejamos contados entre aqueles que estarão à direita do Senhor
e que estarão para sempre com Ele. Amém? Bom, quais são as principais escolas de interpretação bíblica? Essa primeira aula, pessoal, ela é bem básica, porque se eu não colocar esse sustentamento, essa sustentação para vocês, na hora lá da frente da gente falar algumas coisas, talvez você se perca. Então é importante você saber que existem vários tipos de interpretação do Apocalipse, para que a gente se firme na linha que a gente vai tentar trilhar aqui com vocês nessa aula. Tudo bem? Então vamos lá. O principal objetivo do Apocalipse é apresentar a vitória de Jesus, certo? Mas existem algumas escolas durante os tempos e as épocas que acontecem. Então, a preterista, que eles acham que, em linhas gerais, né? Pega o manual lá do Dr. Dwight Pentecost, ele vai te explicar certinho lá essa parte. Que o Apocalipse todo já aconteceu no passado, não vai acontecer, né? Maioria de Apocalipse tem 22 capítulos, então a maioria do texto profético já se cumpriu, está no passado, por isso é preterista. Tem a escola historicista ou histórica, tem algumas pessoas ainda nestes tempos que são fortes adeptos dessa linha histórica aqui. Amigos meus, inclusive, são historicistas e acreditam que falta apenas uma parte do Apocalipse para acontecer. Ok? Tem também os espiritualistas, eles acham que tudo é no mundo espiritual, então o trono de Deus é lá no mundo espiritual, o milênio é lá no mundo espiritual, não vai ser nada literal aqui na Terra. Eles usam muito as alegorias para interpretar o Apocalipse. Tem a escola futurista, e aí eu vou falar para você que aqui eu sou adepta, mas você fique na liberdade para estudar todas e ver aquilo que o Espírito Santo fala para você, ok? As coisas essenciais, nós vamos ser unidos. Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Nas não essenciais, nós temos liberdade. E na minha liberdade, eu abraço essa escola futurista que a maior parte do texto de Apocalipse, do capítulo 4 a 22, ainda vai se cumprir. Ainda não se cumpriu, então está no futuro, por isso se chama futurista. E tem outras escolas que são ecléticas, que misturam um pouco no passado, um pouco no futuro, um pouco de alegoria, faz uma salada mista gigante e aí é perigoso porque tem um espírito de confusão muito grande dentro disso, ok? O meu conselho para você é leia, se aprofunde, estude. Quando você for ler ou ouvir alguma outra coisa, ore ao Espírito Santo de Deus, peça discernimento, peça sabedoria para que você possa entender aquilo que realmente o Senhor tem para nós através da sua palavra, ok? Bom, agora nós vamos entrar um pouquinho no Apocalipse mesmo. Isso aqui é muito legal, tá? Este aqui é um mapa das 7 igrejas da Ásia. Então, se você, acho que você consegue ver aí no vídeo, esses pontinhos vermelhos são as 7 igrejas da Ásia. Elas foram literais, elas existiram no tempo de João, quando ele escreve Apocalipse, então lá por volta do ano 100 da nossa época, ok? Então são igrejas literais, mas a palavra profética, na grande parte das profecias, ela tem um cumprimento num tempo breve e tem também uma reverberação, ela vai se cumprir lá na frente também. Como exemplo desse texto, eu gosto de citar Isaías 61. Isaías diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração. Esse texto, né, fala sobre o Messias, né? E quando Jesus está no templo, ele se levanta e ele diz: hoje isto se cumpriu. E nesse texto fala: apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Então, o ano aceitável do Senhor é a época da graça, nós estamos vivendo. Mas tem uma reverberação dessa profecia, o dia da vingança, que é lá na frente aquilo que ainda vai acontecer. Dentro das igrejas da Ásia, isso não sou eu que falo, mas são os teólogos, né? Vai dizer o quê? Que cada uma das igrejas simboliza um tempo profético da igreja. Algo que vai acontecer na linha cronológica da igreja. É interessante porque na próxima aula que a gente vai gravar, nós vamos falar sobre Daniel.
e Daniel vai falar dos sonhos de Nabucodonosor, e a estátua de Nabucodonosor, cada parte da estátua simbolizava um tempo e um império mundial que se levantaria. Então Deus pega e mostra num sonho os tempos que vão se cumprir. Da mesma forma que no Apocalipse, Deus revela para João o que estava acontecendo literalmente nas igrejas naquele tempo, e a carta era especificamente para cada uma, porém também para uma igreja do futuro. Algo que ia acontecer, porque Deus trabalha dessa forma, ok? A Bíblia diz que Deus não vai fazer nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. E João, ele é um profeta, tá lá em Apocalipse 22, ele é considerado como profeta. Então vamos tentar entender. Esse quadro é bem bacana, olha lá. Existe o período da história, a data desse período histórico, né? De quando até quando ele vai, as características, a igreja que ele simboliza em Apocalipse e o texto dele de Apocalipse. Então, assim, para você entender, a primeira carta é para a igreja de Éfeso. Tá lá em Apocalipse 2, do versículo 1 ao versículo 7. Essa igreja de Éfeso, ela foi literal. João teve liderando essa igreja durante o tempo do final da sua vida. Depois que ele sai de Patmos, ele vai para lá e ele é bispo em Éfeso. Porém, essa igreja, ela simbolizava o começo da era cristã. A igreja primitiva, que vai do ano 33 até o ano 100, ou seja, da descida do Espírito Santo até a morte do apóstolo João. Um gancho aqui. Muita gente pergunta para mim, pastora, a igreja católica é a igreja mais certa porque ela é a mais antiga. A igreja mais antiga é a igreja primitiva. É a igreja composta no primeiro momento de judeus convertidos e depois os gentios vão se convertendo e vão entrando na igreja também, fazendo parte do corpo de Cristo. Então, se um dia alguém perguntar para você, a igreja católica é a mais certa, é porque é a mais antiga. Não é. A mais antiga é a igreja primitiva, ok? A segunda carta, a igreja de Esmirna, está em Apocalipse 2, do versículo 8 a 11. Se você for ler o texto, e eu não tenho tempo aqui para isso, mas quero que você leia, você vai ver que a marca desta igreja é a perseguição. Por quê? Porque é a época dos martírios. Então ela vai do ano 100 ao ano 313, da morte do apóstolo João até o imperador Constantino então tornar o cristianismo como a religião oficial do império. É aquela época da arena, dos cristãos serem jogados lá para serem comidos por leão, serem perseguidos, terem que morar em catacumbas, enfim. Esta é a característica da igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna foi uma igreja literal? Foi. Mais uma vez eu volto a repetir. Porém, além de ser uma igreja literal, esta carta fala de um tempo histórico do ano 100 ao ano 313, porque vai simbolizar a época dos martírios. A terceira igreja é a igreja de Pérgamo, que vai de Constantino até Carlos Magno. Qual que é a característica dessa igreja? É a igreja da época imperial. Surge o papado, né? E aí, o que vai acontecer? Essa igreja, ela vai começar a se desvirtuar. Se você ler a carta, você vai entender do que eu tô falando para você. A quarta igreja é a igreja de Tiatira. Tá lá em Apocalipse 2, versículos 18 a 29, que é a época do Sacro Império Romano, que vai de Carlos Magno até Lutero, que você sabe que foi na época medieval, conhecida como Idade das Trevas. E aí, a igreja se desvirtuou completamente. Por isso é chamada de Idade das Trevas. As pessoas não tinham acesso à Bíblia, as missas e os cultos eram feitos em outras línguas para as pessoas já não terem acesso, ok? E aí Deus começa a se mover no final da Idade Média, né, desse período medieval, levantando então Martinho Lutero, que vai depois trazer a época do protestantismo, simbolizado ali pela igreja de Sardes, Apocalipse 3, do versículo 1 ao 6, que é o tempo da reforma, que vai de Lutero até a paz de Westfália. Gente, eu tô falando rapidinho, mas é interessante você buscar a característica de cada um desses períodos para você entender profundamente o que eu tô falando para vocês, ok? Aqui é o nível 1. Então, eu só estou mostrando para vocês a delimitação dos tempos e a característica principal de cada uma dessas igrejas.
Depois da época do protestantismo, vem a sexta igreja, que é a igreja de Filadélfia. Então, está em Apocalipse 3, versículos 7 a 13, que vai então da paz de Westfália até o início das grandes missões com Carey, do ano 1648, e aqui a gente vai ter uma dúvida na data. Existem teólogos que falam 1792, né, com William Carey, que é esse crescimento do protestantismo, mas tem teólogos que falam que não, que começa em 1648, aí com a paz de Westfália, o crescimento do protestantismo, e essa época é marcada até o avivamento da Rua Azusa, no início de 1900, né, no avivamento que teve lá nos Estados Unidos. Independente se é com Carey ou se é na Rua Azusa, nós entendemos que a época moderna dos nossos dias é a igreja de Laodiceia, e a característica, infelizmente, dos nossos dias é a mornidão. Lá na cidade de Laodiceia, muitas características que estão ali das fontes, da fonte de lucro da cidade. Então, o colírio que era vendido lá, a lã negra que era vendida e comercializada lá, os bancos que haviam, as fontes frias e quentes que haviam na cidade, elas vão tipificar algo na nossa época, né? Hoje, o que acontece? Muitos, quando eu falo Igreja de Cristo, eu não falo de uma determinada denominação, mas se nós olharmos sinceramente para a Igreja do Senhor Jesus hoje, nós vamos ver que a igreja não é fria e nem quente, porque se ela fosse fria, ela traria a cura. Já torceu o pé, teve que pôr gelo lá e faz põe gelo, daqui a pouco põe bolsa de água quente. Então, tanto frio quanto quente traz cura, mas o morno não serve para nada. Lá em Laodiceia tinham fontes frias e fontes quentes, que traziam cura para as pessoas que a procuravam por aquela cidade. Assim como hoje muitas pessoas estão procurando cura dentro da igreja e não há, porque não está fria nem quente, está morna, né? A igreja de hoje tem grandes templos, aparelhagem de som, luz e mega ministérios, né? Está abastada, acha que está rica, mas o Senhor Jesus lá em Apocalipse fala que nós estamos pobres, cegos e nus. Achamos que vemos, mas precisamos do colírio do Espírito Santo. Lá em Laodiceia era vendido um colírio e nós precisamos buscar o colírio do Espírito Santo. Lá em Laodiceia havia lã negra, mas nós precisamos das vestes brancas de santidade do Senhor. Então o comparativo é muito forte, e é a hora de nós nos acordarmos, porque o Senhor Jesus também ele fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Conseguiu perceber? Igrejas literais, mas que reportam em épocas que a gente pode estudar um pouquinho da história da igreja e ver que é verdade. Tem um livro que eu também recomendo para você ler, que é Lições da História que não podemos esquecer, do pastor Abrão de Almeida, da CPD, excelente. Compra lá o livro, lê, você vai se aprofundar um pouquinho mais nisso, beleza? Vamos continuar então. Dentro ainda do entendimento, para a gente começar, tudo isso é uma introdução para começar a entender o Apocalipse, tá? Existem 3 grandes povos que a profecia bíblica diz respeito. Então, primeiro a igreja, que é essa comunhão linda de todas as raças, povos e nações. Quem acredita em Jesus, não importa se é brasileiro, japonês, israelita, crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, faz parte da igreja, aleluia, né? Temos também Israel, que é o povo escolhido por Deus, ok? E temos os gentios. Quem são os gentios? Quem não é judeu e quem não faz parte da igreja. É aquele que ainda não abraçou a fé no Senhor. Isso é importante a gente saber, porque Deus tem um plano profético na história para cada um desses povos. E Paulo, aos 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, ele deixa bem definido esses 3 povos proféticos, dizendo assim: olha, não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Judeu, gentio, igreja. Não posso misturar, porque senão eu vou interpretar a profecia de maneira errada, ok? Falando um pouquinho sobre o livro de Apocalipse, nessa aula introdutória nossa. Então, Apocalipse de quem?
Abra lá Apocalipse 1:1, vai estar escrito revelação de Jesus Cristo. Então não é a revelação de João, não é a revelação de um teólogo importante, mas é a revelação do próprio Filho de Deus para mim e para você, ok? Provavelmente foi escrito em torno do ano 95 a 100 depois de Cristo, na ilha de Patmos, quando João estava exilado por causa da sua fé, na época do imperador Domiciano, ok? João, então, Apocalipse 22:9 é reconhecido como profeta. No Novo Testamento é o único livro profético que nós temos, é o Apocalipse, e a autoria, ela é testemunhada por Justino, Mártir e Irineu, que são pais da igreja. Então, é testemunhado que realmente foi João. Eu gosto de falar assim, o autor da Bíblia é o Espírito Santo. O escritor é aquele homem santo inspirado por Deus. E neste caso, o homem santo inspirado por Deus que escreveu o Apocalipse foi o apóstolo João, ok? Duas palavras que vão aparecer muito e que fazem diferença aí no nosso estudo de Apocalipse. O primeiro é o próprio Apocalipse, né, que fala da revelação, tirar o véu. Já brincou com a criança assim? Cadê o nenê? Achou? O que estava no futuro estava escondido e Jesus revela. Ele tira o véu para nos mostrar o que vai acontecer. E parousia, que também é do grego, que é ato, chegada, manifestação e vinda. Essa palavra parousia, ela vai aparecer muito nas próximas aulas, então você precisa lembrar dela, que ela é importante para nós. Apocalipse, tirar o véu. E a parousia, então, é a presença, é a chegada, é a vinda do nosso Messias, ok? Outras palavras que são recorrentes é a epifaneia, que significa manifestação, aparecimento e o resplandecer, mas ela é menos recorrente. O Apocalipse e o parousia nós vamos usar mais no nosso estudo, ok? Então, revendo aí. O escritor, então, é o apóstolo João, em torno do ano 95 depois de Cristo, talvez um pouquinho de anos a mais. A verdade central, então, são as coisas futuras, o que vai acontecer, o período histórico da visão de João até o seu cumprimento, o versículo chave, né? Essa questão ela é muito interpretativa, né? Então, alguns teólogos colocam dessa forma, isso é mais por uma forma didática de nós entendermos, que é Apocalipse 1:7, e o versículo de divisão é Apocalipse 1:19, ok? 95% dos textos, eles são de profecia, correspondem às profecias bíblicas. Então, vamos lá. Versículo-chave, Apocalipse 1:17. Versículo de divisão do livro é o 19. Por quê? João vai falar assim, olha, Jesus falando para João, você vai relatar as coisas que viste, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. O que viu está no passado, concernente a Jesus, que é a introdução e a descrição do Cristo ressurreto. Então, o capítulo 1 fala das coisas que João viu no passado, né? Tava vendo e relata ali. As coisas que são presente, concernente à igreja, o esboço da história da igreja, que é o capítulo 2 e 3, que fala as 7 igrejas da Ásia. E as coisas que hão de acontecer é do capítulo 4 até o final, que fala do futuro. As coisas que ainda vão se cumprir profeticamente. Então, esse versículo é bacana porque fala as coisas que vistes, que são e que hão de acontecer. Então, a gente consegue perceber a divisão do livro bem certinho dentro desse versículo. E esta é a grande linha do tempo que está lá também na Bíblia do Tim LaHaye, que nós vamos estar resgatando durante todo, né, as nossas aulas aí de Apocalipse, principalmente nesse nível 1, que é importante que você tenha essa linha temporal na sua cabeça. Então vamos lá, nós estamos na época da igreja, ok? Estamos aqui vivendo o que põe fim à época da graça? O arrebatamento. Acontecendo o arrebatamento é o fim da época da graça, e aí a gente entra, espero que nós não, né? Porque eu sou pré-tribulacionista, mas vai após o arrebatamento, acontece a tribulação. No céu haverá o Bema, o tribunal de Cristo, onde a igreja estará como noiva do Cordeiro, celebrando as bodas do Cordeiro. Aqui na terra, a tribulação. A volta de Cristo, ela tem 2 etapas. A primeira é o arrebatamento e a segunda é a parousia. Por isso que eu falei para você guardar a palavra. Quando Jesus volta e nós com ele, para iniciar o seu
reino milenar, ok? Começa, tem esse intervalo de 75 dias que o Tim LaHaye traz, e a gente vai falar dele mais pra frente, mas então começa o milênio. No milênio, no início dele, Satanás é preso, Jesus reina por 1000 anos, literalmente. No final do milênio, Satanás é solto, e aí há a guerra que a gente chama de Gog e Magog, ok? Onde Satanás vai ser derrotado, e aí tem então o trono branco, o grande trono branco que você já ouviu falar como juízo final. A igreja já passou pelo bema, pelo tribunal de Cristo. Quem que vai passar pelo trono branco, pelo juízo final? Quem não participou do bema, ok? Existem outros tronos de julgamento, tô falando de maneira resumida nessa primeira aula, só para você ter uma noção da linha temporal que nós vamos trabalhar. Depois, então, do juízo final, aí nós vamos para o novo céu, a nova terra, e entra no estado eterno novamente, onde nós estaremos para sempre com o Senhor. Beleza? Não entendeu? Volta lá, ouve de novo o vídeo. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí na descrição. Eu vou achar um tempinho para te responder, ok? Tem aí no final também, vou deixar o meu e-mail, se alguém precisar de alguma coisa, pode mandar por e-mail que a gente vai estar respondendo também, tá? Para a próxima aula, nós vamos falar um pouquinho das 70 semanas de Daniel e da segunda vinda de Cristo, essas duas etapas, do arrebatamento e da parousia, ok? Sempre lembrando isso, você vai me ouvir falar sempre, que não adianta eu saber tudo de escatologia e não estar preparado para a volta de Jesus. Então, que no dia que se chama hoje, você possa estar aos pés do Senhor Jesus, adorando o nome dele, servindo com alegria, ok? Porque quando ele voltar, nós precisamos estar fiéis, fazendo aquilo que ele nos chamou para fazer, ok? Aí então algumas referências, né? Pastora, você usou só isso de referência? Gente, são 30 anos estudando Apocalipse para agora começar a montar alguns vídeos. Talvez tenha muita coisa que eu fale que eu não vou lembrar todas as referências, mas conforme eu for usando as principais, eu vou marcando aqui para vocês, ok? E aí, se você quiser saber mais, tem outras novidades no canal, né? Antigamente a gente tinha um formato, a partir desse ano a gente vai colocar muitas coisas novas. Então, além das aulas de Apocalipse, eu quero ver se eu entro com a Torá, né? Os 5 primeiros livros lá da Bíblia, de Gênesis até Deuteronômio. Aguardem as novidades. A gente vai ter um quadro de 5 minutos falando também de coisas assim que são contraditórias na Bíblia. O primeiro é Deus se arrepende. Então, quinta-feira vai ser lançado esse outro vídeo. Fique esperto que vai ser legal, tá bom? Se inscreve aí no canal, porque daí você recebe a notificação e você vai poder ficar por dentro. Ou então nas redes sociais. Então tem o nosso canal no YouTube, todos os vídeos vão ser colocados lá, né? Tem a minha página no Face, curte lá, que daí você vai sabendo de curso, seminário. A gente tá aí com o Centro de Estudos Teológicos no forno, com muita coisa legal. Então fica esperto, cola com a gente. Tem o nosso Insta e tem o site. Aqui no site você vai ver também muitas coisas do nosso grupo teológico, que é o GTEL, que acontece aqui em Sorocaba. Quem sabe um dia você não pode fazer parte do GTEL com a gente. Beleza? Deus te abençoe, a Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Um beijo grande no seu coração e eu te espero. Um abraço.